228. Contra esta avaliação da psicologia das massas, essencialmente negativa, objetar-se-á que há também experiências positivas, como por exemplo um entusiasmo saudável que incentiva o indivíduo a ações nobres, ou um sentimento igualmente positivo de solidariedade humana. Fatos deste tipo não devem ser negados. A comunidade pode conferir ao indivíduo coragem, decisão e dignidade que ele perderia facilmente no isolamento. Ela pode despertar nele a lembrança de ser um homem entre homens. Mas isso não impede que algo lhe seja acrescentado, algo que não possuiria como indivíduo. Tais presentes, muitas vezes imerecidos, significam no momento uma graça especial, mas a longo prazo há o perigo de o presente transformar-se em perda, uma vez que a natureza humana tem a debilidade de julgar, que é indiscutivelmente sua tal dádiva. Por isso, no momento de necessidade, passa a exigir esse presente como um direito seu em vez de obtê-lo mediante o próprio esforço. Infelizmente, constatamos isso com grande clareza na tendência de exigir tudo do Estado, sem refletir sobre o fato de que este é constituído, por sua vez, pelos mesmos indivíduos que fazem tais exigências. O desenvolvimento lógico desta tendência leva ao comunismo, no qual cada indivíduo escraviza a coletividade e esta última é representada por um ditador, isto é, um senhor de escravos. Todas as tribos primitivas, cuja ordem social é comunista, também têm um chefe com poderes ilimitados sobre elas. O Estado comunista nada mais é do que uma monarquia absoluta em que não há súditos, mas apenas servos. 229. Identificação com o herói do culto. Para a vivência da transformação também é importante a identificação com o Deus ou herói que se transforma durante o ritual sagrado. Muitas cerimônias de culto têm por finalidade criar essa identificação. Na Metamorfose de Apuleio, encontramos um bom exemplo disso. O neófito, que é um ser humano comum, é escolhido para ser Hélio coroado de palmas, coberto com um manto místico, venerado pela multidão. A sugestão da comunidade produz a identificação com o Deus. A participação da comunidade também pode ocorrer sem a apoteose do neófito, mas o ofício sagrado é recitado e através dele ocorrem gradualmente mudanças psíquicas individuais nos participantes, através de um longo período de tempo. Exemplo disso é o culto de Osíris. Inicialmente somente o faraó participava do deus da transformação, na medida em que apenas ele tinha um Osíris. Mais tarde os nobres do reino obtiveram também um Osíris e finalmente o cristianismo coroou esse desenvolvimento, reconhecendo que todos têm uma alma imortal e participação direta na divindade. No cristianismo, a evolução continuou no sentido do Deus ou Cristo exterior transformar-se pouco a pouco no Cristo interior do indivíduo. E, embora presente em muitos, permanece sempre um e o mesmo, uma verdade que já fora antecipada na psicologia do totem, em que durante as refeições o animal totêmico era morto e comido em muitos pedaços e, no entanto, era sempre único, tal como existe só um menino Jesus e um Papai Noel. 230 Através da participação do destino do Deus nos mistérios, o indivíduo transforma-se indiretamente. No cristianismo eclesial, a vivência da transformação é indireta na medida em que ocorre através da participação no ritual oficiado ou recitado. O ritual oficiado drumenão é uma das formas e o recitado, ou a palavra, ou ainda, a mensagem é a outra. A primeira é característica do culto ricamente elaborado da Igreja Católica. A segunda forma é o anúncio da palavra no protestantismo. 231. Procedimentos mágicos. Outra forma de transformação é alcançada através de um rito usado para este fim. Em vez de se vivenciar a experiência de transformação mediante uma participação, o ritual é intencionalmente usado para produzir uma transformação. Este torna-se assim de certa forma uma técnica à qual nos submetemos. Por exemplo, um homem está doente e deveria ser renovado por isso. A renovação deveria ocorrer-lhe e para que ocorra, ele é puxado, através de um buraco feito na parede na cabeceira de seu leito e assim renasce. Ou então recebe um outro nome e com este uma nova alma. Desse modo os demônios não o reconhecem mais, ou ainda deve passar por uma morte figurada, ou então é puxado grotescamente através de uma vaca de couro que o devora pela boca e o expele por trás, ou ainda passa por uma ablução ou banho batismal, transformando-se em um ser semidivino, com um novo caráter e um destino metafísico transformado. 232.
Transformação técnica. Além da utilização mágica do ritual, existem ainda técnicas especiais que atraem, além da graça correspondente ao ritual, também o esforço do iniciado para alcançar a meta. Trata-se aqui de uma vivência de transformação produzida por meios técnicos. Pertencem a este contexto os exercícios denominados a Yoga no Oriente e Exercitia Spiritualia no Ocidente. Trata-se de uma técnica determinada, prescrita com maior ou menor precisão, a fim de atingir um efeito psíquico determinado ou pelo menos tentar atingi-lo. É o caso tanto na yoga mental como nos métodos ocidentais correspondentes. São técnicas, no pleno sentido da palavra, derivadas da reelaboração de processos e transformações naturais. Outrora, quando não existiam pressupostos históricos, havia transformações espontâneas, de certo modo naturais, e agora elas são utilizadas em suas sequências na técnica, a fim de alcançar a transformação. O modo pelo qual tais métodos devem ter surgido originalmente pode ser esclarecido sob a forma da seguinte lenda. 233, era uma vez um velho estranho. Ele vivia numa caverna, na qual se refugiara fugindo ao ruído das aldeias. Tinha fama de mago e por isso possuía alunos que esperavam aprender com ele a arte da magia. Ele, porém, não cogitava disso. Só procurava saber o que não sabia, mas tinha a certeza do que sempre ocorria. Tendo meditado muito tempo sobre o que nossa meditação não alcança, não teve outra saída para sua situação precária, a não ser pegar uma argila vermelha e fazer todo tipo de desenhos nas paredes de sua caverna, a fim de descobrir como aquilo que ele não sabia poderia ser. Depois de muitas tentativas chegou ao círculo. Isto está certo, achou ele, e mais um quadrilátero dentro, e assim ficou melhor. Os alunos estavam curiosos, mas sabiam apenas que algo acontecia com o velho. Eles teriam gostado demais de descobrir o que realmente ele fazia. Perguntaram-lhe: "O que fazes lá dentro?" Mas o velho não dava nenhuma informação. Descobriram, então, os desenhos na parede e disseram: "Ah, é isso." E copiaram os desenhos, mas assim, sem perceber, inverteram todo o processo. Anteciparam o resultado, esperando com isso forçar o processo que havia conduzido àquele resultado. Assim acontecia outrora e ainda acontece *234 Transformação natural. Já mencionei antes que além dos processos de transformação técnicos, há transformações naturais. Todas as ideias acerca do renascimento fundamentam-se neste fato. A própria natureza exige morte e renascimento. O velho alquimista Demócrito diz: a natureza alegra-se com a natureza abraça a natureza, e a natureza vence a natureza. Há processos naturais de transformação que nos ocorrem, quer queiramos ou não, saibamos ou não. Tais processos produzem consideráveis efeitos psíquicos que bastariam para que se indagasse reflexivamente o que realmente se produziu. Como o velho da nossa história, ele desenhará mandalas, entrará em seu círculo protetor e na perplexidade e angústia da prisão por ele mesmo escolhida à guisa de refúgio, se transformará em um ser semelhante aos deuses. Os mandalas são lugares de nascimento, ou melhor, conchas de nascimento, flores de lótus das quais nasce o Buda. O Yodi sentado em flor de lótus vê-se transformado em uma figura e *235 Os processos naturais de transformação são anunciados principalmente no sonho. Em outra parte apresentei uma série de símbolos oníricos do processo de individuação. Eram sonhos que usavam sem exceção o simbolismo do renascimento. Em todo o caso, trata-se de um processo demorado de transformação interna e do renascimento em um outro ser. Este outro ser é o outro em nós, a personalidade futura mais ampla, com a qual já travamos conhecimento como um amigo interno da alma. Por isso é algo confortante para nós ao encontrarmos o amigo e companheiro reproduzido num ritual sagrado, como por exemplo naquela relação de amizade entre Mitra e o Deus Sol, o que para a mente ilustrada representa um mistério, porquanto esta última costuma olhar para essas coisas sem empatia. No entanto, se ele levasse em conta o sentimento, descobriria que é o amigo, o qual o Sol leva consigo em seu carro, tal como se vê nos monumentos. É a representação de uma amizade masculina, imagem externa de um fato interno. Trata-se da representação da relação com um amigo interno da alma, no qual a própria natureza gostaria de nos transmutar.
naquele outro, que também somos, e que nunca chegamos a alcançar plenamente. O homem é o par de um Dioscuro, em que um é mortal e o outro, imortal, sempre estão juntos e, apesar disso, nunca se transformam inteiramente num só. Os processos de transformação pretendem aproximar ambos, a consciência, porém, resiste a isso, porque o outro lhe parece de início como algo estranho e inquietante, e não podemos nos acostumar à ideia de não sermos senhores absolutos na própria casa. Sempre preferiríamos ser eu e mais nada. Mas confrontamo-nos com um amigo, ou inimigo interior, e de nós depende ele ser um ou outro.